Dicas do Podcaverna. Olá galera, está começando o Dicas do Podcaverna. O que é o Dicas do Podcaverna? Isso aí, o Dicas do Podcaverna é que no final de cada episódio do nosso podcast, tá lá embaixo, a gente dá dicas, o nosso convidado também dão dicas. Normalmente a gente tenta focar nos assuntos que a gente comentou no podcast, mas a gente sempre devaneia, dá alguma dica que a gente descobriu na semana, alguma coisa legal. E a gente, como a gente gosta de muita coisa, a gente consome muita coisa, a gente acha legal passar essas coisas pra frente. Então é basicamente isso que a gente vai fazer aqui. É que na verdade, assim, tem um espaço de sobra com um monte de coisa que a gente não gosta, né? Então a gente tem um espacinho aqui, a gente dá dicas das coisas que a gente curte, né? Que a gente acha legais. Agora é o seguinte, cara, não são dicas assim, a gente não tá ganhando nada pra dar essas dicas não. São as dicas... Não é jabá. Não tem jabá nenhum, a gente tá dando dicas de coisas que a gente curte, que os nossos convidados curtem também. Não tem nada de pago, não tem nenhum benefício em relação a isso aí, entendeu? Tudo que a gente está indicando, tudo que a gente está indicando é espontâneo, muito entendeu? espontâneo. Nossa, que livro legal esse, interessante, que bacana, é sobre o quê? É sobre o website do Briefing ou Produção. Muito engraçado que é o mesmo nome do título, é bem interessante. Que bacana, cara. Cara, Fernando Ramos, o cara é meu xará. Pois é, deve ser parente seu. Eu acho que sim, deve ser alguma coisa assim. Não, é da editora Otabooks. Nossa, uma boa dica. Boa dica. A primeira dica de hoje. Na estreia do Cozinha do Podcaverna, nós fizemos o episódio com o Maca, nosso amigo Maca, nosso guru, guia espiritual. E o Maca, antes de dar a dica do Maca, deixa eu falar uma parada legal, cara. Eu tava na casa da minha mãe, escutando com a minha mãe, com a sua mãe e as minhas outras irmãs lá, e os meus sobrinhos, o episódio do Maca lá no YouTube, mostrando pra galera, e aí eu comentei assim, poxa, mas olha, mas foi uma dificuldade de virar o omelete e tal, porque o Maca, né, fez uma maçaroca. Não, e assim, teve que botar num prato pra virar e tal e coisa. Bom, foi meu aniversário no final de semana, olha o que minha mãe me deu de presente. Ficou mais novo. Olha os cabelos, vamos ver. Olha o que minha mãe me deu de presente. Pô, pior que eu acho que foi comprado na promoção, que minha mãe comprou uma pra ela. Igualzinha. Omeleteira, ou seja, dona Aura, muito obrigado. Sensacional. Então, o próximo omelete, Maca, você pode vir aqui tranquilo agora, aqui, tá vendo? A cozinha do Podcaverna agora já tá mais paramentado, ó. Já dá pra fazer mais coisa. Beleza, vamos botar o item aqui. E vamos falar então dos... Sem propaganda. Não sabia nem clamar. Eu não, arranquei. Ah, tá. Mas vamos falar então das dicas que foram dadas no episódio na estreia do Cozinha do Podcaverna. É isso aí, como a gente, tipo assim, já que a gente falou, já a gente dá dica pra caramba, então tem a listinha, tem a colinha, vamos lá. Então vamos lá, começa aí com as dicas do Maca. O Maca deu algumas dicas, né? Vamos lá. Pega aí. O Maca primeiro indicou 2 livros que, segundo quem ouviu o episódio, se não ouviu o episódio, vem no link aqui embaixo, a gente tá botando o link ali pra você ver. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, aqui embaixo tem um link para você ver o post. Agora, se você estiver assistindo esse episódio pelo site do Podcaverna, embaixo tem as dicas, tem os links todos ali dessas dicas ali para você poder ver. E lá em cima tem a lista dos episódios, vai. A lista dos episódios, para você escutar os outros todos e tal. Então é o seguinte, olha só, ele deu dica de 2 livros, que são os livros que são as maçarocas ali. O Rafa na edição vai colocar essas imagens aí pra galera ver. Um desses livros chama-se Enciclopédia dos Monstros, que é de Gonçalo Silva Júnior, que é um livro que é uma maçaroca desse tamanho, que conta um pouco dessa história dos filmes de terror, dos estúdios que produziam esses filmes de terror. Pô, cara, mega legal, né? O Maca, ele super indicou, assim. A gente ainda não leu o livro, mas a minha filha número 2 leu. Como é? Lembra, Silvio Santos não viu o filme, mas... A minha lista de filmes, não tô sabendo. Tava sabendo dessa lista de primo que eu tenho, não. Então, e o outro livro que ele indicou chama-se Zumbis, o Livro dos Mortos. Esse livro, inclusive, a gente vai usar, chama-se Jamie Russell, o nome do autor. E a gente vai utilizar esse livro, inclusive, como uma fonte legal quando a gente fizer a parte 2 do episódio que nós fizemos com o Maca. Que a gente fez ali a parte 1 falando sobre filmes de terror, mas tem muito assunto ainda. Então a gente vai fazer a parte 2, de repente 2, 3, sei lá, enfim. Né? Pode falar pra caralho. Vamos lá. Aí outras dicas que o Maca deu. Isso aí. Vou passar o papel aqui. Ninguém viu. Muita coisa. Ele falou do box dos filmes da Hammer Studios. São os clássicos do filme de terror e tudo mais. Sim. E ele também tava comentando dos remakes desses filmes clássicos que a Universal tá começando a fazer. Fez lá o Lobisomem, que é com o
Calma. Benício Del Toro. Não, esse é o... cara, eu vou lembrar o nome dele. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Maravilhoso. Hannibal. Cara, é fantástico, fantástico. Sim, então, ele teve esse remake, teve o remake da Múmia que eu particularmente não assisti, não posso opinar, o Maca viu... Achou que Tom Cruise, como ele mesmo disse, Tom Cruise estava querendo aparecer mais que a Múmia, então... E ele também deu a dica pra galera assistir os filmes clássicos, três filmes classicíssimos de terror. O Exorcista, que, pô, pra quem não assistiu ainda, pelo amor de Deus, é 2017, tá na hora. Já tem até já a série do Exorcista. Exatamente, é a série do Exorcista. Você falando do Exorcista, eu tô com o Iluminado na cabeça. Não. Exorcista. Por sinal, o Iluminado não está aqui, mas fica aí de dica. O Iluminado, pelo amor de Deus. Kubrick. Carrie a Estranha, a original, que passava lá no SBT e tudo mais, entendeu? Isso. Não a nova, que a nova tá muito fraquinha, né? É legalzinho, mas não é terror. É um drama adolescente. E A Bruxa, esse particularmente eu não gosto. E o A Bruxa, apesar de ser um filme que mega indicado por ele, não é um filme muito antigo não, ele é do ano passado, parece. É um filme muito recente, mas é um filme que teve uma repercussão muito legal, assim. Quem assistiu achou muito bacana. Beleza, então corremos atrás. E só pra nessa onda aí de filmes, como eu adoro dar dica fora de contexto, ou contexto não, fora de hora, eu sempre acrescento dica que não tem antes. Eu acabei de lembrar de um episódio de Supernatural que é justamente falando dos clássicos de terror, que é um episódio que eles fizeram em preto e branco, se eu não me engano, lá pra quarta temporada. Devo ter assistido, mas não lembro. É um que o episódio todo é em preto e branco, e aí os monstros, na verdade o monstro do dia é um shapeshifter, mas ele incorpora todos os monstros clássicos. Então é o Conde Drácula, que é realmente, tipo assim, os vampiros no Supernatural são outra coisa. Só que nesse caso é literalmente um vampiro com dois furinhos no pescoço, capa e tudo mais. É a múmia, é o monstro de Frankenstein, então é muito legal. Mas com aquela figura clássica. Sim, o lobisomem todo esquisitão, peludão, então é muito maneiro esse episódio. Eu me lembro do episódio que eles zoam os filmes de vampiros atuais. Sim, que tem um camarada que é todo... Sim, cara, é muito bom. Zoando. Supernatural é uma série, não é uma série maravilhosa, tem lá seus deslizes, mas é uma série muito engraçada. E aí eu vou pular minhas dicas, porque eu acabei de falar pra cacete, né? Fê fala agora as dicas dele. Aí no episódio também eu dei 2 dicas que foram assim, como o Marquinhos disse, nem todas as dicas são temáticas. A gente indica coisas que a gente gosta. Às vezes tem a ver com o tema que a gente conversou, às vezes não. As 2 dicas que eu dei, uma tem a ver pra caramba, que é a Dark Side Books. Ela tem uma onda muito forte de livros de terror, mas também tem outros livros na área geek, outros livros de rock and roll muito legais. E Black Sabbath é terror. Tá no meio. Black Sabbath é bem terror, né? Então eu indiquei a Dark Side no episódio, continuo indicando, que eu acho muito bacana. Não, fora o acabamento sensacional. Vale. Pra quem gosta de livro, pra quem gosta de ter biblioteca e tudo mais, cara, o acabamento da Dark Side é muito bom, cara. Muito bacana. Capa dura, normalmente as cores são muito boas, o papel é bom, não cansa a vista. Não, e olha quem só, gosta de livro sabe que faz diferença pra caralho. Mega ilustrado, velho. Olha que troço bacana. Não, é bastante coisa mesmo. Agora, aí é o seguinte, eu também dei a dica de um camarada que, infelizmente, eu conheci o som dele. Lembro disso. Assim que ele faleceu. Eu conheci o som dele porque ele faleceu. Porque eu foi até que eu comentei que foi a mesma coisa comigo com o Johnny Winter. Mesmíssima coisa. Vejo Glenn Hughes, vejo Geezer Butler, indicando, não, se lamentando pela morte do Charles Bradley. Cara, que é um som bacanérrimo pra caramba. E assim, som é soul, rhythm and blues, tipo James Brown, só que mais moderno um pouquinho, som muito legal. Foi uma história. Foi uma história com o Johnny Winter. Cara, e aí conheci tardiamente o som dele, mas isso não faz o som dele pior. Não, muito pelo contrário, muito legal, vale muito a pena aí dar uma ouvida. Então essa dica aí vale a pena seguir. E sim. Marquinho deu 2 dicas também que foram muito legais, você se lembra? Eu preciso papel. Não, as minhas eu lembro, eu dei a dica dos livros do Lovecraft, que eu gosto muito, que é um terror... hoje em dia tá super em alta e tudo mais, é um terror cósmico, então te reduz muito... reduz não, amplia muito o seu campo de visão sobre sua insignificância, basicamente é isso.
E é uma coisa, é um terror muito diferente, porque é um terror psicológico, é um terror de que o mero vislumbre de todo esse grandioso vazio, ou dessas entidades tão antigas quanto o tempo e tudo mais, simplesmente só o vislumbre disso já deixaria uma pessoa maluca, louca e tudo mais. Então, pô, eu gosto muito dos contos do Lovecraft. Hoje em dia eles estão super em alta aí, tem referência em tudo quanto é coisa, de Rick and Morty, Stranger Things, sim. Tudo tem alguma referência. O Call of Cthulhu é justamente o ponto mais famoso do Lovecraft. Pô, então deixa eu abrir um parênteses nas dicas. Lógico, cara, uma coisa que eu observei, você vai ver as letras das bandas que a gente curte, cara, os caras volta e meia tem referências à literatura ali. Sim. Stranger in a Strange Land do Iron Maiden, pô, isso aí é um clássico da literatura internacional. Quer dizer, ou seja, os caras estão toda hora... são inteligentes pra caramba, né? Então as músicas tem alguma... O Blind Guardian, que é uma banda... Se lembra? Pô, tem um álbum inteiro que é Silmarillion, do Senhor dos Anéis. Quer dizer, não é o Silmarillion, não é do Senhor dos Anéis, é um livro que conta a origem da Terra-média e tudo mais. E tipo assim, tem do Tolkien, exatamente. Vai estar lá embaixo, eu sempre esqueço essas coisas. A legendinha ali pro Rafa ali. Voltando para as dicas que eu dei também as dicas dos contos do Edgar Allan Poe também, sim. Que são tipo, tudo a ver com terror, tudo a ver com horror às vezes também. É bem obscuro e tudo mais, os poemas dele são bem obscuros. Então deixa eu juntar a tua dica com a minha. No site da Dark Side você consegue baixar o Corvo gratuitamente pra ler. E é curtinho. É um PDFzinho que você baixa ali, pô, mega legal. Não, é muito bom. Eu gosto muito do Edgar Allan Poe. O Corvo é a obra mais famosa. É a obra mais famosa dele. Do Edgar Allan Poe. E sobre Edgar Allan Poe e sobre Lovecraft, no Spotify tem os audiobooks em inglês, não tem em português. Tem alemão também, cara. Tem alemão eu nunca vi não. Mas tem os audiobooks. Não, alemão eu encontrei foi coisas do Neil Gaiman. Ah, que maneiro. Mas não tem em inglês, né? Não, em inglês eu não encontrei, não. Foda. Encontrei alemão. Mas alemão... É só tocar de trás pra frente. Toca de trás pra frente que deve fazer alguma coisa. E não tem só eles também. Tem Júlio Verne... Tem, sim. Kafka, tem muita coisa. Tem muita coisa. Então, tipo assim, pra quem gosta de... E quem manja de inglês. Tem que saber inglês, não tem jeito. Não tem português. Sim. Mas pra quem gosta de ouvir audiobook e tudo mais, tem no Spotify. Então, é isso. Show de bola, galera. Então esse aí foi o Dicas do Podcaverna, o primeiro que a gente fez aí. Falando vídeo das dicas que a gente deu no episódio que a gente fez com o Maca, na cozinha do Podcaverna com o Maca. Eu tô apontando pra lá que a cozinha é lá. A cozinha tá ali do outro lado, né? Entendeu? E é o seguinte, aqui tem a biblioteca ali, a cozinha. Assistam então o outro vídeo, façam seus comentários ali e ouçam o podcast pra você saber como é que foi esse papo, como é que foi bacana. As dicas estão repetidas lá. Você acha que a gente fala pra caralho aqui? Imagina no podcast. Isso aí. Valeu, então galera. É isso aí, valeu. A gente se vê no próximo Dicas do Podcaverna. Valeu. Podcaverna.